Bora começar com informação importante, uma atuação importante de deputados e senadores em conjunto? Pois é, essa matéria do Estado de Minas Gerais. Cleitinho, Nicolas Ferreira e Engler pedem que Zema monitore mineiros presos no Distrito Federal. Os parlamentares pedem que o governador acompanhe a situação dos mineiros que estão detidos após os atos de vandalismo. Segundo eles, as condições de detenção são inadequadas. Vamos lembrar aqui que o Cleitinho e o Nicolas Ferreira estiveram visitando a Colmeia, que é o presídio feminino, e lá eles constataram, inclusive, violações aos direitos humanos dessas pessoas que estão presas, muitas delas, inclusive, sem o devido processo legal e nem estavam em Brasília nos atos do dia 8. Então eles encaminharam um ofício, fizeram um pedido para o governador Zema para que Zema tome atitudes em relação a isso. O governo de Minas, é óbvio, pode atuar, pode colocar a Defensoria Pública à disposição, inclusive pode fazer um pedido ao STF que encaminhe todos os mineiros para os presídios locais. Haja vista que Brasília não suportava o número de detentos. Só no presídio da Papuda, que é o dos homens, haviam 1.000 presos e nem comportava tantos presos assim. Com os novos que chegaram devido aos atos do dia 8, subiu para 1.600, ou seja, em situação de superlotação total, sendo que esses poderiam ser enviados aos seus estados e teriam ali o apoio da Defensoria Pública. Então, eu tenho que tirar o chapéu aqui para o Cleitinho, tirar o chapéu para o Nicolas Ferreira e para o Engler, dando parabéns para eles pela atuação. É assim que o deputado federal realmente tem que atuar. Bora lá, outra informação importante aqui para vocês, tá? Isso aqui é do jornal Atual. O PSOL, tá? Que é o Partido Socialismo e Liberdade, liderado hoje pelo Guilherme Boulos, pede ao STF ilegalidade de poder moderador das Forças Armadas. O PSOL deu uma entrada junto ao STF pedindo que seja declarada a nulidade do artigo 142, aquele que estabelece a garantia da lei e da ordem. Eles querem limitar a interpretação do artigo constitucional. E a gente sabe que a chance dessa ação ser aprovada é muito grande. Então teve essa ação do PSOL que está pedindo aqui e está fazendo muitas investidas contra os militares. Os militares estão sendo tratados como pessoas não gratas dentro do governo Lula e vão enfrentar duros tempos, tá? Duros momentos dentro da gestão Lula. Pode ter certeza que haverá um grande desmonte dos militares, haverá perseguição. Isso a gente já está percebendo nas falas do próprio governo Lula. E por falar em falas de Lula, a gente volta agora para o jornal O Estado de Minas. Lula volta a atacar Bolsonaro sobre os atos do dia 8 de janeiro. Bolsonaro queria aquilo em 1º de janeiro. Foi o que Lula disse, declarando sem prova nenhuma. Segundo Lula, ele pegou o momento em que estava toda a sociedade muito tranquila para ativar seus milicianos para fazer aquela baderna que fizeram aqui. Foi o que culpou Lula. Só que tem um grande detalhe. Isso aqui o Lula deu essa fala aqui durante uma entrevista na CNN. A Daniela, que foi a entrevistadora, e o Lula falou isso para ela, tá? Só que vamos prestar atenção em alguns pontos. 2 pontos que eu vou trazer aqui e fazer análise para você. O primeiro ponto: Lula não age como um presidente. Lula não sabe que é presidente da República. Ele acha que ainda está em campanha eleitoral. O maior cabo eleitoral de Bolsonaro hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva, que não tira Bolsonaro da cabeça e nem da boca. Fala o tempo todo. E segundo, cada momento fica mais longínquo e mais distante os atos do dia 8 de janeiro de Bolsonaro. Já tentaram prendendo o Anderson Torres, já ficou mais do que comprovado que não tinha vínculo nenhum. Ontem foi feita a avaliação da nuvem dos documentos que estavam no celular do Anderson Torres. Nada incriminador. O relatório da PF foi sem incriminar o Anderson Torres. O documento que foi encontrado não tem assinatura, apócrifo, não tem vínculo a Bolsonaro, ou seja, de todas as formas que eles tentaram vincular Bolsonaro aos atos do dia 8, nada conseguiram. Entretanto, Lula corre da CPI do dia 8 como o diabo corre da cruz. A base de Lula, inclusive o próprio Dino,
que não é ministro da Fazenda, é o ministro da Justiça, disse que os atos, a CPI dos atos do dia 8 pode inclusive atrapalhar o andamento da reforma tributária. É piada isso. É brincadeira com a cara do povo brasileiro. Nem é atribuição dele. Ele quer assumir o lugar do Haddad, é isso? Então, já que o Lula está tão preocupado com os atos do dia 8, que instaure a CPI. Vamos descobrir quem são os culpados. Se for Bolsonaro, que seja preso. Mas se for Dino, Lula, idem, que seja preso também. E que a gente saiba a verdade dos fatos. É o mínimo que o cidadão brasileiro merece saber. Correto? Vamos lá. Continua aqui a informação. Essa matéria aqui é do jornal Trombeta. Lula diz que justiça divina julgará ministros do STF que atuaram contra ele. Em entrevista exclusiva à CNN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que nunca pediu favor nenhum ministros indicados por ele. Tá, alguém acredita nisso aí, né? Em entrevista exclusiva à CNN, nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que cabe à justiça divina julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal que atuaram contra ele no passado. Dos 11 ministros do STF, 7 foram indicados durante os governos petistas, dentre eles diversos defenderam a Operação Lava Jato, que condenou Lula. Incrível como a narrativa muda agora, né? Esses ministros apoiaram a Lava Jato, hoje tentam incriminar a Lava Jato. Como o discurso muda, né? Milhões, bilhões de reais resgatados pela Lava Jato. Foram mais de 45 bilhões de reais roubados e agora a justiça divina que tem que punir. Na verdade, tem que punir a mudança de postura, né? Porque lá atrás, quando eles apoiavam a Lava Jato e condenavam bandidos corruptos, políticos corruptos, aí sim, eles estavam fazendo o papel que se esperava, a população esperava deles. Mas em algum momento da história, eles resolveram voltar atrás e mudar, e deixaram de apoiar a Lava Jato. E hoje, aí eu concordo com o Lula, que a justiça divina seja responsável pelo julgamento dos ministros do STF, mas não